Olá a todos, meu nome é Richard Green, sou consultor de implantação do SAP Business One e no vídeo de hoje eu vou falar sobre alçadas de aprovação usando consultas formatadas, que são além das condições padrão que o SAP Business One traz. E aqui eu estarei exemplificando na versão 9.3, na versão HANA. Então, a consulta ela é um pouco diferente. Se você quiser ver um exemplo em SQL, por favor, deixe nos comentários desse vídeo, que eu estarei fazendo aí um exemplo em SQL também. Mas o vídeo de hoje eu vou estar fazendo em HANA. Então, primeiro de tudo, a gente precisa conhecer os campos. O que acontece? Vamos trazer um exemplo aqui. Quando você está fazendo alguma inserção, existe, Vamos pensar em dois blocos aqui. Existe o SAP Business One em tela, que quando você adiciona um documento, esse documento ele fica no banco de dados, que nesse caso aqui é o HANA. Então, quando você clica lá no botão adicionar do SAP, ele vai para o banco de dados. Quando a gente está fazendo uma aprovação por consulta, ainda não foi para o banco de dados. Por quê? Porque você está com a informação em tela. Então, é isso que a gente precisa entender esse contexto. Eu vou exemplificar. Então, pegando aqui um pedido de compra, vamos colocar aqui fornecedor qualquer e um produto qualquer. O que acontece? Então, sabemos que se a gente habilitar aqui visão informações do sistema, a gente consegue saber as tabelas e o campo de dados do banco de dados. Então, por exemplo, aqui, eu tenho no meu conteúdo o centro de custos, o campo centro de custo habilitado. Se eu passar aqui o mouse em cima do campo, ele pertence à tabela OPOR1 e o nome do campo é OCRD Code. Então, na tabela no banco de dados, esse campo, vamos colocar aqui para exemplificar, vai ser POR1.OCR Então, esse daqui é o meu centro de custo, que é o exemplo que eu vou trazer aqui para vocês. Então, esse daqui é na tabela. Agora, se eu não adicionei ainda esse pedido de compra, ele não está no meu banco de dados, então ele não vai pertencer a POR1 OCR Code, porque ele é um dado em tela. Para isso, a gente precisa pegar essas informações aqui, do item e da coluna. Então, para isso, a gente usa como se fosse a variável da tela, que a gente vai passar os campos dessa forma. Cifrão, colchete cifrão, vai passar 38.204.1. Então, esse código aqui significa o centro de custo em tela, o campo da tela. E aqui, quando ele adicionar no banco de dados, vai ser esse campo. Tudo bem, sabemos isso agora. Então, eu quero criar uma alçada de aprovação para o administrativo. Toda vez que fizerem uma compra para o centro de custo administrativo, eu quero que caia para uma pessoa aprovar. E se for produção, eu quero que outra pessoa aprove. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro de tudo, a gente precisa criar uma consulta formatada.
eu vou trazer aqui uma consulta pronta que você pode usar como base aí para criar outras posteriormente. Então, como que funciona essa consulta? Essa consulta que eu consegui criar, ela funciona da seguinte forma. Primeiro eu declaro uma variável, chamei aqui de validador. Então, eu declarei uma variável chamada de validador, e o tipo dessa variável, ela é inteiro, ponto e vírgula. Então, eu declarei a variável aqui em cima e já disse que ela é do tipo inteiro. Depois, eu fiz um select aqui, fazendo um contador sobre a minha variável, que é o meu validador. Então, pedindo para contar quantas vezes aparece o validador. Na tabela, o item T0. Aqui, nesse caso, a tabela não vai fazer muito sentido aqui. Por quê? Porque eu estou buscando os dados da tela. Então, até posso passar aqui por 1, que é a minha tabela de compra, na parte do conteúdo. Mas o que vai valer é exatamente aqui, ó, que é exatamente aquele campo que eu passei para vocês. Ó. Então, quando o campo da tela centro de custo for igual a ADM, então selecione, select case, when validador, selecionei o validador. Quando for maior que 1, traga verdadeiro. Ou seja, ele vai selecionar aqui, vai fazer o meu primeiro select contando o meu validador. Se ele encontrar alguma linha que seja do centro de custo ADM, vai ser maior que 1. Então, o contador vai ser maior que 1. Sendo maior que 1, ele vai retornar verdadeiro. Se for maior que 0, desculpe, ou seja, 1, né? Então, se o meu contador for maior que 0, seja 1, 2, 3, ele vai trazer verdadeiro. Ou seja, verdadeiro, ele vai entrar na minha alçada de aprovação. Se ele for igual a 0, ou seja, não encontrou nenhuma linha com ADM, ele vai retornar falso, ou seja, não vai entrar na minha alçada de aprovação. Fechei aqui o meu case e from dummy, que é um reconhecimento aí do HANA para conhecer as tabelas. Vamos recapitular aqui rapidinho? Então, eu declarei uma variável, chamei ela de validador do tipo inteiro. Já fechei aqui a declaração da minha variável. Selecionei, fazendo uma contagem nesse validador, chamando aqui o campo da tela que seja igual a ADM. Se for ADM, ele vai retornar verdadeiro, ou seja, vai entrar na minha alçada de aprovação, e se for falso, ele não vai entrar na minha alçada de aprovação. Buscando os dados da tela, nesse contexto aqui que a gente trouxe como exemplo. Então, eu vou vir aqui em consultas, gerenciador de consultas, e vou salvar essa minha consultinha. O primeiro de tudo, você precisa validar a sua consulta para ver se está retornando verdadeiro ou falso. Vamos salvar aqui como aprovação. Vou criar uma categoria aqui chamada aprovação, só para ela ficar separada das demais aqui. Aprovação, centro de custo ADM, só para a gente localizar ela mais fácil. Então tá, agora eu estou com o pedido de compra aberto.
Como que eu faço para validar a minha consulta? Você estando com o pedido aberto, você vem aqui em ferramentas, consultas e localiza que você criou ali, ó. Então, ou seja, aqui a minha consulta ela está certa, ó. Ela retornou mensagem de sucesso e retornou verdadeira. Era isso que eu queria. Então, ó, ele substituiu o campo da tela pelo valor. Então, como o valor da tela era ADM, é igual a ADM, ele retornou verdadeiro. Vamos mudar aqui para fazer o teste. Ó. Produção. Vamos rodar aqui novamente a consulta. Ó, retornou falso. Então, ele substituiu o campo da tela por produção. Não é igual a ADM, ele retornou falso. Então, é isso que a gente precisa. Reconhecer o campo da tela e montar a consulta para retornar sempre verdadeiro ou falso. Essa é a grande sacada aí da consulta formatada. Agora, vamos configurar o modelo de aprovação para essas duas sintaxes aqui. Eu vou criar uma para administrativo e outra para produção, só para exemplificar. Então, aqui eu vou mudar a minha consulta. Vou colocar aqui, ó, Producão. Vou salvar aqui como alçada de aprovação Producão. Eu vou criar duas alçadas. Vamos lá agora. Então, aqui em administração, processo de autorização, modelos. Eu já havia criado aqui um administrativo, então compra administrativa. Quando o autor do documento for X pessoas, então aqui você vai selecionar quem está fazendo o documento. Você pode clicar na bolinha aqui para visualizar os usuários cadastrados no sistema. Então, quando o manager ou o usuário SIX3 fizer um documento de pedido de compras, quem vai aprovar? Então, quem vai aprovar aqui é o manager, nesse exemplo. Em qual condição? Né? Então, aqui eu tenho outros vídeos que explicam as configurações padrões do SAP, ou seja, uma delas é sempre. Então, nesse caso aqui, sempre que o SIX ou Manager fizer um pedido de compras, sempre precisa da aprovação do Manager. Né? Ou você poderia aplicar uma condição padrão aqui. Quando se aplica? Quando o total do documento for maior que R$500. Né? Mas a gente não quer usar essas padrões aqui. Então, eu desmarco e vou buscar a minha consulta formatada, dando duplo clique. Então, o primeiro é administrativo. Vamos recapitular aqui, então. Quando o SIX3 ou o Manager fizer um pedido de compra, cujo pedido de compra retornar verdadeiro nessa consulta, ou seja, o centro de custo for administrativo, ele vai para o manager aprovar. Agora vamos criar um outro que é compra produtiva. Vamos chamar assim. Também vou vincular aqui somente 2 usuários para exemplificar. Quando o pedido de compra. Aqui eu vou colocar o mesmo só, que é um exemplo. Mas aqui você poderia vincular outra pessoa que vai aprovar o compra produtivo. Quando se aplica? Quando esta consulta de produção retornar verdadeiro. Vou adicionar aqui esse documento também. Então, já temos os dois criados aqui. O administrativo, vinculado à consulta ADM, e o produtivo, com a consulta centro de custo produtivo. Agora, já está criado. Vamos para a prática aqui. Então, eu estou inserindo um pedido de compra.
Deixa eu só preencher aqui algumas informações. Então, administrativo. Até se eu rodar aqui a minha consulta, né, só para uma questão de conhecimento, ó, ele já ia retornar verdadeiro. Então, se eu tentar adicionar aqui o meu pedido de compra agora, ó, o sistema caiu aqui no meu compra administrativa. Ele caiu nesse outro aqui porque deve ter outra aprovação também ativa. Mas ele já entrou aqui no meu administrativo. Se eu mudar aqui para produção, tentar adicionar esse documento, agora ele foi para o compra produtiva. Então é isso, pessoal. Então, através aqui de uma consulta em tela, o sistema direcionou aí uma aprovação diferenciada. Vamos recapitular rapidamente? Então, o que eu fiz? Sabendo que o campo da tela centro de custo, ele é o item 38, coluna 2004, rol 1, eu criei uma consulta formatada chamada centro de custo ADM, onde eu estou selecionando um contador, e se o campo da tela for igual a esse, ele vai retornar verdadeiro ou falso. Eu fiz um para administrativo e fiz outro para produção. Criei dois modelos, cada um para o seu respectivo centro de custo. Toda vez que eu inserir um centro de custo, ele vai cair na aprovação correspondente. Espero que esse vídeo tenha sido produtivo. Se você quiser receber aí essa consultinha, me deixa seu e-mail aí nos comentários do vídeo. Espero que tenha ajudado. Agora você com essa consulta, você pode criar outros tipos aí de aprovações. Até o próximo vídeo e muito obrigado.